Tenho uma pergunta para te fazer. Você acha que as coisas que acontecem com você, elas estão mais ligadas às coisas que você viveu antigamente, com sua história de vida, da sua família, como que elas te criaram, como que foi apresentado o mundo para você? Ou você acha que as suas decisões de hoje, o jeito que você é hoje, estão mais relacionadas ao ambiente que você vive, mais relacionada a como você interage com esses ambientes e como esses ambientes, ou amigos, pode ser também, não precisa ser só um ambiente físico, mas amigos e relações pessoais, te influenciam bastante. Parece simples responder essa pergunta, mas não é tão simples não. A psicologia luta com isso há diversos anos, né? Eu tô praticamente colocando aqui um problema para você de abordagem psicológica. Qual que seria melhor você ver? Na verdade não tem um certo e um errado, tá? Eu já adianto isso, não tem um certo e um errado. São duas abordagens diferentes de ver o mesmo, digamos assim, processo psíquico que está acontecendo. Depende de como você acredita que foi as suas escolhas ou a sua convivência, depende também de situação, depende de muitas coisas que podem ser alteradas. Eu vou explicar, vocês vão entender melhor. Se eu começar explicando por que tem essas duas diferenças, eu acho que vocês vão entender melhor. Para começar, a psicologia ela é um braço da filosofia e também da fisiologia. Psicologia, no grego, psico, quer dizer mente, logia quer dizer estudo, então estudo da mente. E é justamente isso, né? Por que ela é um meio entre a fisiologia e a filosofia? A fisiologia ela é um ramo de estudo da ciência em que ela estuda o funcionamento dos tecidos, dos órgãos, de forma física, biológica e química, se eu posso dizer assim. A filosofia está preocupada com o seu raciocínio e com suas ideias. A psicologia está nesse meio porque ela quer saber o que você pensa, como você pensa, por que você pensa dessa maneira e quais as estruturas do cérebro que você usou para pensar dessa maneira. É bem complicado, parece, mas na prática é mais fácil do que na teoria. Ou talvez não. Se você não me conhece, meu nome é Vitor Cocolo, eu sou estudante de psicologia e estou aqui para esclarecer algumas coisas do nosso cotidiano, filosofia, sociologia e coisas da mente. Ou do nosso ser interior. Desculpe pela ventarola, já adianto, porque eu estou aqui na janela gravando, mas vamos debater, vamos entrar um pouco mais a fundo. Então, como eu disse para vocês, a psicologia ela demorou para se consolidar. Nos Estados Unidos, por exemplo, as faculdades dos Estados Unidos, as universidades, a psicologia ela vinha de um braço da filosofia, então eram departamentos de filosofia que tinha esse braço da psicologia. Na Europa já foi um pouco diferente. A psicologia ela era atrelada aos departamentos mais científicos, biologia, por exemplo. E por que teve essa diferença? Essa retratação da psicologia, que era algo mais filosófico, do pensamento, estava muito enraizado nos norte-americanos. Já na Europa, teve um cara aí chamado William Wundt, um cientista, que ele criou o primeiro laboratório de psicologia. Ele fazia testes para tentar quantificar a mente das pessoas, se é assim que a gente pode dizer. Ele tentava colocar números no pensamento das pessoas, como esse pensamento funcionava, fazendo experiências com isso. Por exemplo, um experimento rápido que ele fez era colocar algumas pessoas de teste para pingar uma bolinha e a pessoa tinha que apertar o botão assim que escutasse a bolinha pingando no chão. E ele ia medir quão rápido foi essa resposta ou não. Foi esses dois grandes braços científicos e filosóficos que deram origem para a psicologia. Mesmo assim, no início ficou meio estranho e como que eles iam resolver esses problemas, se ela era mais filosófica, mais científica. Demorou uns anos, aí uns 10 anos, depois do primeiro laboratório de psicologia lá da Universidade de Leipzig, na Alemanha, meio que entrarem a fundo nessa parte da psicologia, até que alguns cientistas começaram a perceber que medir a própria consciência tinha uma limitação. Afinal de contas, você consegue medir até o ponto que você consegue externalizar, mas tem muitos processos muito internos nossos que só a gente sabe como funciona, só a gente sabe por que a gente pensa dessa maneira, então ficava muito difícil quantificar a mente dessa maneira, porque tem algo que é seu e é só seu e tá no seu intrínseco, na sua mente, muito lá no fundo, então dificilmente de fácil acesso para se quantificar isso, medir de forma matemática. Minha perna tá doendo pra pega. Então, pensando nisso, que era difícil medir a mente em si, que não valia a pena ficar tentando medir a mente dessa maneira, alguns cientistas começaram a tentar então medir o comportamento das pessoas, que era algo muito mais tranquilo, digamos assim, de se medir. Você poderia
forçar alguns comportamentos, que é muito utilizado até hoje em dia em algumas coisas, eu já dou exemplo para vocês. Então veio aí um cientista chamado Ivan Pavlov, que ele decidiu medir o comportamento dos animais, se era possível fazer isso, condicionar o comportamento de alguns animais. Ele dava estímulo, daí veio a psicologia de um ramo, de uma abordagem que a gente chama de behaviorista. Behavior vem da palavra da língua inglesa, que quer dizer comportamento. Então ele forçava, de algum modo controlado em laboratório, o comportamento dos animais. Por exemplo, com pombos, a cada vez que o pombo virava um pouquinho, ele dava um grãozinho de milho, um grãozinho de ração para o pombo comer. Virava mais um pouquinho, recebia mais um grãozinho. Virava mais um pouquinho, recebia mais um grãozinho. Virava menos, não recebia. Mas se virava um pouquinho mais do que ele tinha virado antes, ele recebia o grãozinho. Até que chegaria um momento que ele viraria por completo, daria uma volta inteira ao redor do próprio corpo e ele receberia o grãozinho. Dessa maneira ele entenderia que toda vez que ele virasse completamente o corpo, ele receberia o grão de milho, o grão de ração. Ou seja, foi dado estímulo para ele que cada vez que ele virasse um pouco, o estímulo era a comida e a resposta era a virada. Pensando assim, pombos são animais, humanos são animais, logo humanos são iguais aos pombos nesse quesito de receber estímulo e provocar uma resposta. Então, se era possível fazer isso com os animais, por que não seria possível fazer com os humanos? Pula alguns anos, algumas centenas de anos para frente, cá estamos recebendo estímulos a todo momento e emitindo respostas a todo momento para esses estímulos. Quer dois exemplos rápidos aqui para vocês? Mágicos. Sabe mágico? Você vai numa festinha de aniversário, tem mágico, ele faz uma mágica com baralho, alguma coisa assim. Nada mais é do que ele tá te forçando a fazer algo que ele queria. Por exemplo, numa mágica de cartas, que ele adivinha a sua carta, provavelmente ele te deu estímulos, sem você perceber, para você pegar justamente a carta que ele queria. E aí, mérito do mágico que vai fazer isso de uma forma exímia para você pegar exatamente o que ele quer e te surpreender, porque você não está esperando disso e você nem sabe disso. E ele tem todas as habilidades com mãos também para te confundir. Outro exemplo é no comércio. A todo momento você abre aí suas redes sociais e você recebe estímulos para que você faça uma determinada compra. Será? Quem nunca comprou uma escovinha de lavar garrafa porque a sua mão não chega com a bucha lá dentro e aí você teve que comprar uma escovinha de garrafa porque você se achou que precisava mesmo fazer isso? Nada que eu tenha passado, só um comentário mesmo. Bom, mas voltando aqui, então essa ciência ficou conhecida como behaviorismo, porque ela lida com os comportamentos e mede os comportamentos dos animais. Mas nessa mesma época que os behavioristas começaram a expandir seus conhecimentos e expandir esses conhecimentos para o mundo, a gente também teve o surgimento de um outro cara lá em Viena, um neurologista, que talvez você já deva ter ouvido falar, chamado Freud. Ele já era mais das raízes filosóficas e acreditava na cura pela fala, num método de observação. Então ele achava que os pacientes tinham vivido a vida deles, tinham tido a história de vida deles, tinham passado pelas coisas que só eles passaram e só eles sabem o que passaram. Dessa forma, cada um tinha os seus traumas, tinha suas virtudes. Usando o método de livre associação, ou seja, um método de fala, só vai falando o que você está sentindo, o que você está pensando, ele conseguia identificar naquela pessoa pelo que ela estava passando, porque para ele não tinha a ver com o estímulo que era dado, e sim com o que a pessoa já tinha passado pela vida. Foi exatamente os dois parâmetros que eu dei no início. Você acha, por exemplo, que você... Vou pegar um exemplo aqui de bebida alcoólica, cerveja, uma cervejinha. Você acha que você, hoje, adulto, bebe cerveja porque você é recebido a estímulos para isso? Então, você tá num barzinho lá com seus amigos estão bebendo e você bebe porque para acompanhar eles? Ou seja, o estímulo foi os seus amigos e a resposta foi você beber? Ou você acha que pela sua história familiar, você viu seu pai, sua mãe, seus tios, suas tias, seus irmãos mais velhos bebendo desde que você era criança e isso te moldou para que você hoje achasse legal, achasse bacana, pertinente, e seja lá qual for o motivo, beber e não ver nenhum problema nisso? Veja que não tem errado. As duas coisas podem ser altamente plausíveis de acontecer e tudo isso depende de como você enxerga a vida. Você acha que foi por estímulos? Você acha que foi pela sua história de vida? Não tem um certo, não tem um errado. O que a gente está querendo aqui explicar é como cada abordagem dessas duas vem. Claro que foi surgindo muitas outras abordagens, por exemplo, uma psicologia chamada psicologia Gestalt, que ela entende um pouco as coisas com perspectiva de plano e fundo,
Isso muito associado a uma psicologia cognitiva e que surgiu ali pela década de 50, 1950, pós Segunda Guerra Mundial, onde as tecnologias estavam aumentando exponencialmente e grande parte da população ouvia falar de computador, de algoritmo, de raciocínio lógico de computador. Então a psicologia cognitiva vinha nesse ramo e ela se popularizou muito justamente porque dava para fazer esse paralelo com o computador. Então existe um algoritmo, existe uma linha de pensamento e a psicologia cognitiva ia por essa linha de pensamento. A Gestalt, por sinal, faz parte dessa cognitiva. Tem outras mais famosas, como por exemplo a teoria cognitivo-comportamental, que une um pouco dessa psicologia cognitiva junto com a psicologia behaviorista, comportamental, bem entre aspas, tá? Porque a história vai um pouco mais além disso. E chegou um ponto, olha só até que ponto que nós chegamos. Chegou um ponto que a gente viu que não bastava só estudar os nossos pensamentos, a forma que a gente age, por que a gente pensa e age da maneira que nós agimos e pensamos, mas sim a nossa interação com as pessoas. Afinal de contas, a gente é um ser biopsicossocial. Bio, porque nós somos biológicos. Psico, porque nós temos uma mente, nós temos um raciocínio, nós pensamos. Social, porque nós interagimos, seja com pessoas, com animais, com ambientes. E isso tudo interfere na maneira de como a gente vai pensar e como a gente vai agir. Essa psicologia ficou chamada de psicologia social e ela é importantíssima na nossa vida até hoje. Se eu pudesse elencar aqui, talvez eu colocaria ela até em primeiro, porque somos seres sociáveis e essas interações são importantíssimas para a nossa vida. Claro que a gente interagindo, a gente não interage só com semelhantes, só homem com homem ou mulher com mulher, ou só homem com mulher. A gente interage entre faixas etárias também. Por exemplo, adolescente com criança, criança com adulto, adulto com idoso, idoso com adolescente. E por isso também temos uma parte da psicologia do desenvolvimento que estuda também essas interações e como que a gente se desenvolve no decorrer da vida. Fora várias outras psicologias que nós temos. O que é importante eu dizer aqui então? Que aquela minha pergunta do início, ela não tem certo, não tem errado. Ela tá aí só para você pensar e raciocinar um pouco. Como será que é a sua vida a partir disso? E qual você acredita mais ou não? Ou, se é possível, as duas? Fica essa questão aí para você. Se você quiser pontuar alguma coisa, deixe aqui nos comentários. Eu vou ter o prazer imenso de respondê-los. Beijos e abraços. Até o próximo vídeo. E tchau.